Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e nesta aula nós vamos resolver um problema utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, vou compartilhar minha tela com você e aqui está. Bom, esta é uma função de Cobb-Douglas. É uma função de produção e a produção varia em função do trabalho e do capital. Trabalho, a mão de obra, e o capital, máquinas e equipamentos utilizados na produção. A equação de restrição é essa aqui, olha, 2t mais 3c igual a 6.000. Quer dizer, então, 2 trabalhos mais 3 capital igual a 6.000. Então, quais são as quantidades de trabalho e capital que eu tenho que aplicar segundo essa restrição, né, que a soma de 2t mais 3c seja igual a 6.000? Mas quais são as quantidades de trabalho e capital para que eu possa maximizar esta produção? Então, vamos resolver o nosso sistema aqui. Muito bem. Então, a primeira, né? A primeira linha aqui. Derivada parcial da função, que é a função de produção aqui, em relação a x. Então, olha, derivada, né, nesse caso não é x, né? Nesse caso aqui, a gente troca o x pelo t, ó, que é o trabalho, a primeira variável. O y pelo capital, que é a segunda variável, tá? E aqui, ao invés de r de xy, é r do trabalho e do capital, igual a zero. Só fiz uma adaptação da simbologia desse problema. Então, derivada parcial da produção em relação ao trabalho. Ó. 0,2 que multiplica 0,8 dá 0,16. O trabalho elevado, olha, o 0,2 menos 1, que dá menos 0,8, vezes o capital elevado a 0,8. Menos lambda que multiplica. A derivada da restrição. Ó, a restrição em relação ao trabalho é 2. Então vai ficar 2 lambda, igual a zero. Agora, as derivadas parciais em relação ao capital. Então, olha, 0,8 que multiplica 0,8 vai dar 0,64. O trabalho elevado a 0,2 e o capital elevado ao 0,8 menos 1, que dá menos 0,2. Vou apagar isso aqui. Tá. Então, só uma curiosidade. Observe que, nesse tipo de função de produção, os expoentes, na primeira derivada, os expoentes do trabalho e do capital ficam iguais, só troca o sinal. Também aqui, ó, do trabalho e do capital ficam iguais, só troca o sinal. Muito bem. E vamos igualar a zero. E a terceira equação é a própria equação de restrição, que é 2t mais 3c igual a 6.000. Bom, então, o que é que a gente faz? A gente tem que isolar lambda na primeira equação e lambda na segunda equação. E igualar depois. Então, isolando lambda na primeira. Ó, na primeira equação, que é essa aqui, ó. 0,16 t elevado a menos 0,8, c elevado a 0,8. Ó, vou passar o 2 lambda já lá para o outro lado, que ele estava negativo, né? Ficou positivo. E eu quero isolar o lambda. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo tudo isso aqui. Então, lambda na primeira equação vai ser igual esse membro aqui dividido por 2. Então, 0,16 por 2 eu já divido, ó, dá 0,8. T elevado a menos 0,8, C elevado a 0,8. Então, isso aqui é lambda na primeira. Então, vou trocar a cor aqui para a gente fazer lambda na segunda. Olha a segunda equação aqui. Ah, aqui só estou vendo, olha, que eu esqueci só um detalhe. Eu esqueci de calcular aqui, ó, a restrição, tá? Que vai ser em relação ao capital, né? A derivada vai ser 3 lambda. Então, aqui, olha, menos 3 lambda igual a zero. Então, vou copiar agora aqui, na cor azul. 0,64 t elevado a 0,2, c elevado a menos 0,2, menos 3 lambda. Então, eu já vou passar o 3 lambda para o outro lado, como eu fiz ali em cima com 2 lambda,
Ó, e esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Só que o 3 não divide o 64. Então, a 0,64 t elevado a 0,2, c elevado a menos 0,2, divididos por 3, olha só. Então, esse foi lambda na primeira. Aqui embaixo, em azul, lambda na segunda equação. E o que a gente tem que fazer agora é igualar lambda na primeira a lambda na segunda. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Lambda na primeira igual a lambda na segunda. Vou baixar um pouquinho aqui. Ó, lambda na primeira, que eu calculei em verde aqui em cima, tá vendo? Ó? É 0,8 t elevado a menos 0,8, c elevado a 0,8. E lambda na segunda, 0,64 t elevado a 0,2, c elevado a menos 0,2. Bom, agora temos que resolver essa equação. Eu vou isolar ou o trabalho ou o capital. Vou escolher um dos dois. Bom, pela minha experiência, o capital que está com expoente positivo fica mais fácil. Ó. Capital elevado a 0,8. Então, tudo que tem capital de um lado, o que não tem capital do outro. Ó. 0,64, trabalho. E esse capital aqui, que está multiplicando, ele vai dividir lá o outro lado. Ó. Menos 0,2. E o 0,8t, que não é capital, vem aqui para o outro lado dividindo. Ó. 0,8t elevado a menos 0,8, né? Eu estava esquecendo de uma coisinha, ó. Vamos ver aqui. Quando eu copiei aqui, eu esqueci, ó, lambda na equação 2, de ter dividido por 3. Então, em tempo, tá? Tudo isso aqui, olha, divididos por 3. Então, esse 0,8 vezes 3 aqui, olha, eu vou corrigir, dá 0,24. Muito bem. Bom, um rascunho aqui do lado. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, é 0,8 menos o menos 0,2 é 0,8 menos menos dá mais 0,2 que dá 1 inteiro. Então, vai ficar c elevado a 1, que é c. O mesmo vai acontecer aqui com t. Vai ser 0,2 menos o menos 0,8, vai ficar 0,2 mais 0,8, que é 1 inteiro. E o 0,64 com 0,24? Ó, rascunho. 0,64 dividido por 0,24. A divisão não é exata, então eu posso simplificar. Isso é o mesmo que 64 dividido por 24. Ambos são divisíveis por 8. 8 vezes 3, não, aqui embaixo, né? 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 8, 64. Então, olha, 8t sobre 3. Olha que conclusão importante. O capital é 8 terços do trabalho. Agora nós vamos para a equação de restrição, substituir o C por 8t sobre 3. E qual era a última equação mesmo, que era a equação de restrição? Olha ela aqui embaixo, ó. Olha ela aqui embaixo. 2t mais 3c igual a 6.000. Então, na equação de restrição, olha, 2t mais 3c igual a 6.000. Então, 2t mais 3 vezes o c. Olha quanto é que vale o c mesmo? 8t sobre 3 é igual a 6.000. Então, vamos baixar mais um pouquinho a tela. Aqui eu posso simplificar o 3, olha. 3 simplifiquei com 3. Então, o que sobrou? Sobrou que 2t mais 8t é igual a 6.000. Continua aqui no alto, olha. 8t mais 2t dá 10t, que é igual a 6.000. T vai ser 6.000 dividido por 10, que dá 600. Então, o trabalho, 600. E o capital? Aí a gente volta aqui em cima, olha só. A gente volta aqui em cima, olha o capital, que é 8 vezes T, que eu encontrei lá, 600, divididos por 3. Então, 600 divididos por 3 dá 200.
Então, vai ficar 8 vezes 200, que é igual a 1.600. Então, o capital, né, as quantidades que eu devo aplicar para ter o ponto máximo dessa função de produção, para maximizar a produção segundo essa equação de restrição. 1.600 unidades para o capital e 600 unidades para o trabalho. É isso. Você precisa agora exercitar, fazer o exercício, para poder pegar autonomia e ter segurança na resolução dos problemas. É isso aí. Tchau.